Muito bem, pessoal, vamos então para a terceira e última parte de uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci. No final da segunda parte, então, a gente tinha finalmente chegado à lembrança da infância do Leonardo, em que ele dizia que enquanto ele ainda estava no berço, né, ele então teria um abutre teria descido até ele e abriu a boca com a cauda e fustigou várias vezes os lábios. Essa seria então a lembrança dele. E por isso ele acreditava estar destinado a se envolver tão profundamente com o voo dos pássaros, né? Uma das pesquisas dele mais intensas foi a respeito do voo dos pássaros. Bom, então Freud vai tecer aí algumas considerações sobre como se formam as lembranças. As lembranças de infância, de uma infância tão remota, Leonardo estava no berço, né? É, em que pese que há uma chamada amnésia infantil, em que se tende a esquecer tudo que aconteceu antes do sexto, do quinto ano de vida, ter uma lembrança no berço é ter uma lembrança de uma idade muito precoce, 1 ano de idade, 10 meses, 1 ano e meio, né? Então, Freud vai dizer que essas lembranças sofrem alterações, falsificações, de acordo com os interesses, as tendências psíquicas mesmo, né? De maneira que elas não podem ser diferenciadas de uma fantasia, ou seja, não é uma realidade, é algo muito semelhante a um processo fantasioso. Porém, não deve ser considerado com indiferença. É, em regra geral, os restos dessas recordações, ainda que com alterações e falsificações, encobrem valiosos testemunhos dos traços mais importantes do desenvolvimento mental daquele sujeito. Então, uma fantasia como essa do Leonardo, ela deve ter algum significado, né? Da mesma forma que um sonho, que uma alucinação, que um delírio, essa fantasia também tem algum significado e é uma expressão desse psiquismo. Então, a interpretação que Freud vai dar é que o urubu, na cultura egípcia, era uma representação de uma deusa, a deusa Mut, né? A gente pode ver aqui um desenho egípcio, né? Uma imagem em que aparece essa deusa, e aqui também, e aqui na cabeça da deusa a imagem do urubu, e o urubu diversas vezes representado. Essa deusa com cabeça de abutre era representada pelos egípcios com um falo. O seu corpo era de mulher, né? Tinha seios, mas ela possuía também um membro masculino em ereção. Então, a deusa Mut representa a mesma combinação de características maternais e masculinas que existem na fantasia do Leonardo, né? Em que ele vai dizer a figura deste urubu seria, na verdade, uma representação da mãe. Há uma fábula em que as fêmeas urubu não necessitavam do macho para a reprodução. Elas voariam livremente e neste voo elas seriam inseminadas e poderiam ter os seus filhos sem necessitar do pai, né? Do masculino. Então, o Freud vai dizer que esta cauda teria uma representação de pênis, a cauda que o abutre coloca na boca do Leonardo, mas que seria uma representação associada à figura materna, a essa ideia bastante
primitiva de uma mulher que também tem um falo, que também é portadora de um pênis. E aí Freud vai dizer, bom, a origem ilegítima de Leonardo, a ausência da figura paterna nos possíveis 5 anos em que ele viveu exclusivamente com a mãe. A mãe, provavelmente, Freud vai inferir, deve ter sido extremamente sedutora, inclusive como forma de um certo consolo por não ter o pai do filho junto com ela, né? E provavelmente lhe teria dado beijos na boca que despertaram essa madureza, essa sensibilidade sexual. E que muito precocemente o Leonardo teria esse instinto de ver e de saber fortemente instigados, excitados, né? E a zona erógena da boca teria dado uma ênfase, teria recebido uma ênfase toda especial, da qual ele nunca teria se libertado, e futuramente a gente vai ver aí nas próximas lâminas, né? O sorriso que Leonardo da Vinci pintava e que muitos pintores tentaram reproduzir, que foi considerado irreprodutível, né? Que é o sorriso que se vê em Mona Lisa. Então Freud vai dizer, olha, a questão da boca já estava extremamente marcada na história do Leonardo e apareceria posteriormente em várias de suas pinturas, não é? Então, com o crescimento, esse menino, esse Leonardo, esse bebê aí encantado por essa imagem, por essa representação de uma mãe portadora de seios e de pênis, vai ter que, em algum momento, reprimir este amor. E que o Leonardo teria reprimido este amor e, ao mesmo tempo, se colocado no lugar dela, identificando-se com ela, tomando a si próprio como o modelo a quem deve assemelhar-se os novos objetos de amor. E estaria nesta operação, segundo Freud, a origem da homossexualidade do Leonardo, o que seria algo do narcisismo, não é? Então, há uma identificação, há uma repressão do amor pela mãe e uma identificação com a mãe e não com o pai, devido à ausência desse pai. No mito do Narciso, que a gente vê aqui a imagem desse mito, Narciso era um rapaz muito bonito, um menino muito lindo, e por ser bonito demais, a mãe não permitia que ele se visse a sua imagem, né? Não permitia que ele reconhecesse a própria imagem. Então, Narciso não conhecia as suas feições. Quando um dia, já moço, ele sai pelo bosque, ele se vê refletido nas águas de um lago e fica absolutamente encantado por aquele rapaz que ele não sabia que era ele e se afoga no lago em busca desse rapaz que ele supunha ser uma outra pessoa e não ele mesmo. Então, o que Freud vai falar a respeito do Leonardo é que há um retorno ao autoerotismo. Na medida em que ele cresce, os meninos a quem ele dedica o seu afeto, o seu amor, são figuras substitutivas dele próprio durante a infância. Por isso, o narcisismo. Ele cuida desses meninos como a mãe havia cuidado dele, né? Encontram os objetos de amor segundo o modelo do narcisismo. Então, aí estaria a origem do amor do Leonardo pelos rapazes e o encanto dele com a imagem desses moços como se fosse ele próprio.
Então, Freud vai dizer que o processo a que Leonardo submete esse impulso sexual, porque ele vai amar esses rapazes, ele vai estar sempre cercado de belos rapazes, que eram também os seus modelos. Aliás, ele era criticado porque ele sempre escolhia os rapazes, não pela genialidade deles, mas pela beleza. Eram jovens realmente muito bonitos. Mas com quem ele não mantinha nenhuma atividade sexual, pelo menos após os 24 anos, após o evento da prisão. Provavelmente ele realmente se tornou uma pessoa sem vida sexual ativa. E Freud vai dizer, ele se entrega à investigação. Esta energia que deveria fluir para a atividade sexual é encaminhada, as palavras que Freud vai usar, entregava-se então à investigação, com persistência, constância e penetração que derivam da paixão. E ao atingir o auge de seu trabalho intelectual, isto é, a aquisição do conhecimento, permitia que o afeto, há muito reprimido, viesse à tona e transbordasse livremente, como se deixa correr a água represada de um rio após ter sido utilizada. Quando, ao chegar ao clímax de uma descoberta, podia vislumbrar uma vasta porção de todo o conjunto. Ele se deixava dominar pela emoção e, em linguagem exaltada, louvava o esplendor da parte da natureza que estudara ou, em sentido religioso, a grandeza do Criador. Então, as palavras que o Freud emprega, os termos, né? Entregava-se à investigação com persistência, constância e penetração, para dar um pouco a ideia do quanto essa atividade de investigação para o Da Vinci tinha uma conotação da energia sexual em ação, né? E dizem que a frase que aparece aqui nesta lâmina, né, seria do Leonardo da Vinci, em que ele teria dito: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Se esta frase é de fato dele, é possível a gente pensar que o evento da prisão, além do medo dele sofrer uma condenação à morte, quem teria feito essa denúncia? Teria sido a própria pessoa com quem ele se relacionou? De que arrependimento é esse, né? Que traição teria sofrido, além do medo de uma pena de prisão, de uma pena de morte, a dor e o sofrimento decorrentes desse evento da prisão. O quanto esta denúncia anônima pode ser pensada como um marco mesmo na vida do Da Vinci, em que a partir daí ele realmente encaminha toda a sua energia sexual para um trabalho investigativo e se torna então um dos grandes inventores da humanidade, além de um dos grandes artistas. Então, o Freud vai tecer aqui algumas considerações a respeito da sublimação, e ele vai dizer esta frase do Da Vinci, onde ele diz: não se tem o direito de amar ou odiar qualquer coisa da qual não se tem um conhecimento profundo, é quase que uma desculpa. É quase que um dizer: olha, eu só vou amar, eu só vou me entregar depois que eu conhecer profundamente quem é essa pessoa. Freud vai dizer: olha, isso é impossível, até porque as pessoas estão constantemente mudando e acreditar que há uma essência, né, que alguém tem uma essência que possa ser conhecida e que só depois disso, então, eu vou me permitir amar. Esta desculpa, né, gerava um adiamento e esta energia sexual, então, ia sendo encaminhada para a pesquisa
principalmente a pesquisa. E por isso a pesquisa tomava tanto tempo na vida dele, a questão artística ficou relegada muitas vezes ao segundo plano, né? Então, Freud vai nos dizer que a observação da vida cotidiana das pessoas mostra-nos que a maioria das pessoas conseguiu orientar uma boa parte das forças resultantes do instinto sexual para a sua atividade profissional, que a sublimação ela faz parte, uma parte dessa energia sexual, ela é usada para o trabalho. E que o instinto sexual se presta muito bem a isso, já que ele é dotado dessa capacidade de sublimação. Isso é uma capacidade de substituir seu objeto imediato por outros desprovidos de caráter sexual e que possam ser mais altamente valorizados, né? Então, era este o movimento que o Da Vinci fazia com essa energia sexual. Deslocava de um objeto de finalidade sexual imediata para outros objetos sem nenhuma característica sexual, mas aonde ele podia obter essa realização. Então aí vai aparecer, né, que ficou muito conhecido como sorriso leonardiano, né? Manter vai escrever em 1909 sobre esse sorriso. O que sobretudo enfeitiça o espectador é a magia demoníaca desse sorriso. Centenas de poetas e escritores já escreveram sobre essa mulher, a Mona Lisa, que ora parece sorrir-nos tão sedutoramente, ora parece fitar o espaço friamente sem alma. E ninguém jamais decifrou o enigma desse sorriso, nem leu o significado de seus pensamentos. Tudo, até mesmo a paisagem, assemelha-se a um sonho e parece sofrer a influência opressiva da sensualidade. Ou seja, a gente pode ver aí todo esse deslocamento do qual Freud está falando, e esse sorriso também vai aparecer em outras obras do Leonardo, a gente pode ver aqui, né? O Freud vai postular que é possível que nestas figuras femininas Leonardo tenha negado a infelicidade da sua vida erótica e que tenha triunfado sobre ela em sua arte, proclamando os desejos do menino apaixonado pela sua mãe, com um sentimento de realização nessa união bem-aventurada das naturezas masculina e feminina. Além do sorriso da mãe, há também a questão de que Leonardo teria, na casa do pai, tido uma relação muito afetiva com a madrasta e também com a mãe dela, ou a mãe do pai, a avó, com quem ele também teria estabelecido vínculos bastante próximos, né? Não obstante, Freud vai contar um pouco que Leonardo fazia alguns apontamentos no diário que a gente falou que ele tinha, que pareciam umas coisas um tanto bizarras, né? Então, quando a mãe vai visitá-lo e a mãe adoece e morre, ele anota detalhadamente as despesas que ele teve com o funeral da mãe. E o Freud vai pensar na possibilidade de que essas anotações, até um tanto excessivas, detalhadas demais, seria uma forma dele disfarçar a tristeza pela morte da mãe. E ficamos perguntando por que disfarçar, né? E não podemos entender de certo modo normal, né? Uma certa neurose, né? Uma certa neurose obsessiva que tenta deslocar aqueles sentimentos para um outro evento.
Então, Some sobre Leonardo vai dizer que o seu insaciável desejo de tudo conhecer em seu redor e de pesquisar com atitude de fria superioridade o segredo mais profundo de toda a perfeição, condenou sua obra a permanecer para sempre inacabada. Sua obra não, parte dela, né? Algumas pinturas, alguns quadros. Não dá para dizer que Leonardo teria deixado toda a sua obra inacabada. Mas o mais incrível é que a gente descobre então que a lembrança de infância de Leonardo, a ave descrita de fato não era um abutre, e sim um milhafre, uma ave de rapina, algo como um falcão ou uma águia, né? E que Freud teria baseado seu trabalho numa tradução na qual se usava a expressão milhafre, né? Que seria como um urubu. Então, parte da análise que o Freud faz, remetendo à deusa Mut, a deusa egípcia, que era representada como um urubu, acaba ficando em suspenso, porque na verdade a ave não era um urubu. Porém, o trabalho analítico, todo o trabalho que o Freud faz sobre essa pequena lembrança é realmente um trabalho de uma beleza e de uma estética bastante relevantes. Então é isso, e assim terminamos o segundo encontro de Freud com arte, e deixando aqui uma frase do Freud para a gente pensar sobre ela, não é? O que alguém crê lembrar da infância não pode ser considerado com indiferença. Como regra geral, os restos de recordações que a própria pessoa não compreende encobrem valiosos testemunhos dos traços mais importantes de seu desenvolvimento mental. Então, as lembranças de infância são extremamente importantes para a compreensão do nosso psiquismo. Muito obrigada e até a próxima.